Olá pessoal, aqui é o Clênio do Estúdio Ideia. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o projeto luminotécnico com as lâmpadas do catálogo Philips. Na aula passada nós fizemos o gesso, inserimos algumas luminárias e hoje nós vamos aprender a fazer o corte dessas luminárias no gesso, editar os parâmetros, e também resolver casos em que não há a possibilidade desse corte ou a colocação de um material de iluminação. Olha só, vou vir aqui na planta de forro do térreo e um dos primeiros passos aqui que eu posso executar, é o corte das luminárias no gesso. Então, olha só, se eu selecionar esse gesso aqui, do lado esquerdo eu vejo os parâmetros, com as medidas desse componente. Então eu vejo aqui que ele ocupa uma área de 34,850. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eu vou recortar agora o espaço em que serão embutidas essas luminárias no gesso. Para isso, nós vamos acessar a aba Modificar. Nós vamos vir aqui no comando Cortar Geometria, marcar aqui Múltiplos Cortes, selecionar o gesso que vai ser cortado e clicar nas luminárias. Olha só, cliquei nas 3 luminárias. E eu vou ver aqui que as luminárias dicróica não cortam esse gesso, não há essa opção. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê e resolver. Detalhe, depois que eu cortei, apertei ESC aqui, se eu selecionar esse gesso, eu já vejo que a área dele diminuiu. Por quê? Houve esse recorte. Bom, e o que você pode fazer para solucionar esses casos onde as luminárias não efetuam o corte? Vamos resolver? Vou selecionar aqui essa lâmpada dicróica. E eu vou clicar aqui no botão Editar Família. O que acontece? Olha só, vamos analisar aqui essa geometria. Para que a lâmpada faça aquele recorte, ela precisa ter um elemento de void aqui, um elemento de vazio, para que haja a interseção com o componente. Então é bem simples de resolver, olha só. Aqui dentro da família é como se eu tivesse um projeto normal. Então, eu tenho planta de piso, planta de forro, vistas 3D. Se eu acessar aqui uma das elevações, vou vir aqui em Front. Olha só, eu vejo que eu tenho planos de referência, certo? E eu tenho o plano de referência do nível que eu estou colocando essa luminária. Então, nós vamos gerar uma extrusão de vazio para que permita o corte. E olha só, então eu vou acessar aqui no navegador de projeto uma vista 3D. Com essa vista 3D aberta, eu vou colocar aqui no modo sombreado para facilitar minha visualização e nós vamos gerar uma forma de vazio. Aqui no View Cube, eu vou clicar nessa face inferior, de forma que eu olhe de baixo para cima. Essa geometria amarela que aparece é a fonte luminosa, então eu posso selecionar, digitar HH para ocultar temporariamente e aqui olhando, eu posso vir agora na aba Criar, Formas de vazio, e eu vou criar uma extrusão de vazio. Feito isso, primeiro passo, eu vou selecionar um plano para começar a desenhar. Então, vou vir aqui em Definir. O nome desse plano vai ser o nível de referência aonde ela vai ser inserida lá no projeto. Então, vou dar um OK e vou vir aqui e desenhar a geometria. Nesse caso, é um círculo, então nós podemos aproximar aqui, clicar no centro, arrastar para a parte de fora, olha só, e depois confirmar no checkmark verde. Como que eu sei até onde está indo essa extrusão? Olha só, se eu girar esse modelo aqui, selecionar essa forma de vazio, eu tenho alças aqui de ajuste, de onde eu consigo puxar essa forma de vazio, ok? Detalhe interessante, olha só, posso puxar aqui para baixo um pouquinho, Essa forma de vazio ela não vai cortar essa geometria que já existe aqui da luminária, ok? E aí um detalhe importantíssimo, Depois que você modelou a sua forma de vazio, você deve aqui no painel de propriedades marcar a opção Corte com vazios quando carregados. Se você não marcar, não vai funcionar. Feito isso, eu vou vir aqui, clicar em carregar no projeto e fechar.
O primeiro aviso, se eu clicar em sim, ele está salvando, sobrescrevendo o arquivo de família que eu possuo. Então, ele já vai salvar para os próximos, né? Eu vou clicar em sim e vou substituir o arquivo existente. E aqui no projeto, eu vou substituir a versão existente. E olha só, para facilitar a nossa visualização, eu vou selecionar essa lâmpada diquróica aqui. Vou digitar BX, comando, né, para caixa de seleção. Se eu der 2 cliques com o scroll do mouse, eu dou um zoom total ou digito ZA. Olha só, vou selecionar essa caixa de corte, arrastar um pouquinho de forma que eu veja as duas lâmpadas. E aqui eu vou seguir o mesmo processo agora. Vou vir em modificar, cortar, selecionar o gesso. E olha só, agora sim eu consigo cortar essas duas luminárias, ok? Se eu venho aqui agora, seleciono uma luminária, digito HH para ocultá-la temporariamente, eu vejo que o corte já é efetuado aqui no gesso. Beleza? Então vou voltar aqui, vou digitar HR para desabilitar ou ocultar, isolar temporário. E também posso vir aqui e desabilitar a caixa de corte para visualizar o modelo como um todo. Ok? Então, essa forma que nós podemos fazer os cortes aí. Se ela não efetua o corte automático, você edita família e cria uma extrusão de vazio. Agora, um outro detalhe interessante. Se eu colocar aqui, eu criei uma câmera para uma vista de um render diurno. Se eu vier aqui, digitar RR, atalho para renderização, e fizer um render bem simples aqui, um render de rascunho dessa imagem, eu vou observar o seguinte, olha só. Estou renderizando iluminação com esquema exterior, sol apenas. Então, não vou renderizar as luzes dessas luminárias por enquanto. Vou clicar aqui em renderizar. E olha só, a gente pode ver aqui que mesmo estando, né, durante o dia, essas luminárias saíram acesas. E as dicróicas, mesmo está um pouco baixa a resolução, não dá para ver, elas não ficaram acesas. Eu teria a opção de não exibi-las com essa luminescência, deixá-la apenas como um vidro. Nas famílias originais, geralmente você não vai conseguir isso. Olha só, se eu selecionar essa luminária, aqui do lado esquerdo tem alguns parâmetros. Olha só. E em nenhum momento ele me permite trocar o material aqui do vidro, certo? Então eu posso clicar aqui em editar tipo, não vou achar esse parâmetro aqui também, e isso nos leva a editar essa família e criar esse parâmetro para edição. Então, durante o dia eu não quero acesa essa luminária, eu quero apenas a aparência do vidro. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer o mesmo procedimento para essa lâmpada e para a dicróica. Selecionado aqui, eu vou clicar em editar família. Nessa família eu vejo que, selecionando aqui, eu tenho esse plano, né, que ele é uma extrusão. Como que eu sei? Selecionei, olha só, tem um botão aqui de editar extrusão. E esse componente, ele tem um parâmetro de material que está por categoria. O que é esse por categoria? Ele vai ser o material que estiver definido em estilos de objeto enquanto você está trabalhando no projeto. Então, para poder criar um parâmetro é bem simples. Eu clico aqui nesse botãozinho ao lado e eu vou clicar nesse botão aqui embaixo, novo parâmetro. Vou colocar aqui material luz como nome. Vou deixar esse parâmetro como tipo, de forma que alterando uma peça altera todas daquele tipo inseridas no projeto. Se eu colocasse instância, eu alteraria peça por peça. Vou dar um OK e um OK novamente. Eu já posso pré-definir um material para que ele seja exibido sempre que eu inserir a família no projeto. Como? Vou vir aqui em tipos de família. Esse parâmetro que nós criamos, ele vai estar aqui na categoria de materiais. Então, o material luz, ao invés de utilizar por categoria, eu posso vir aqui e definir que toda vez que eu inserir a família no projeto, ele já vai vir com material de vidro. Então, ele não vai com a luminescência por padrão, não. Ok? Poderia criar um material de luz e utilizar. Nós vamos ver como fazer isso lá no projeto. Vou dar um OK, aplicar,
OK novamente. E aí, se eu vier agora carregar no projeto e fechar, estou salvando essa luminária, né? Substituindo. Vou substituir a versão existente. E olha só, ao selecionar essa luminária, eu vejo aqui, clicando em editar tipo, que agora eu já tenho o parâmetro material luz que está com vidro e que eu posso alterar para um material luminescente. A mesma coisa para a lâmpada dicróica. Se eu seleciono a luminária, clico em editar família, se eu aproximar aqui, vou selecionar essa fonte luminosa, vou ocultar. Eu vejo aqui o seguinte, vou apertar Tab, eu consigo selecionar essa família, mas eu não tenho algo para alterar o material. Então, nós podemos vir aqui e criar uma extrusão de forma que ela emita luz, certo? Então, eu vou vir aqui, colocar numa vista inferior, pode ser no 3D mesmo, e vou criar uma extrusão para inserir o material. Vou vir aqui em Criar, Extrusão, Círculo. Posso vir aqui, criar uma extrusão aqui nessa parte interna dessa lâmpada. Confirmar no checkmark verde. E olha só, ao girar aqui, eu tenho essa visualização. Posso vir aqui numa das elevações, por exemplo, Right, e fechar essa extrusão com os parâmetros. Então, olha só, aqui eu posso definir que essa luz ela vai travar com esse eixo aqui, com esse plano de referência, e a parte de cima vai travar com esse outro aqui, ok? Feito isso, travado aqui esse parâmetro, vou na vista 3D, olha só, vou apertar Tab aqui para mudar a seleção, selecionado esse material, eu posso vir aqui em Material, criar um parâmetro, da mesma forma que nós fizemos para a outra luminária. Então, vou colocar aqui Material Luz, vou dar um OK, OK novamente. Vou vir aqui nos tipos de família e já vou deixar que o material luz seja carregado toda vez com o tipo de vidro. Vou dar um aplicar, vou dar um OK, eu vou carregar no projeto e fechar. Clicar em Sim, vou substituir o arquivo existente, né, salvar sobre essa família e substituir a versão existente também no projeto. Então, se eu renderizo esse render diurno agora, né? Ficou legal essa. Se eu renderizo essa foto diurna aqui, vou clicar aqui no botão renderizar, né? Apertei RR para abrir o painel e vou observar agora que as luminárias não estão mais acesas. Olha só, então tem apenas a luz do sol e nenhum sinal aqui de luz acesa, ok? Então essa é a forma de criar um parâmetro que nos permita, né, essa edição. Bom, e agora sempre que eu for realizar um render noturno, por exemplo, vou abrir uma outra vista que eu tenho configurado sem o sol, vou selecionar essa luminária, clicar em editar tipo, aqui em material luz, ao invés de utilizar o vidro, vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou procurar aqui material de luz. Olha só, posso pegar aqui, ó, vidro branco, alta luminosidade. Vou dar um OK. Poderia, inclusive, utilizar um parâmetro global. Caso eu tenha, por exemplo, 70 luminárias, 70 tipos, né? Preciso de alterar um por um? Não, posso criar um parâmetro global. Como? Clico aqui em associar parâmetro global, vou criar o parâmetro aqui, luzes do projeto, vou dar um OK, vou dar um OK novamente, e esse mesmo parâmetro global eu vou aplicar para essa outra luminária dicróica. Então, selecionei ela, vou vir aqui em editar tipo, material luz, vou clicar aqui associar parâmetro global, luzes do projeto, vou dar um OK e um OK novamente. Então, sempre que eu vier aqui agora gerenciar
Vou abrir uma outra vista, né? Nesse caso da câmera eu não consigo editá-los. Então vou vir aqui abrir uma planta de forro. Então sempre que eu vier aqui em gerenciar parâmetros globais, olha só, onde eu tenho luzes do projeto, né? Que está com vidro branco, alta luminosidade, ele vai aplicar para todas as luminárias em que eu utilizei. Depois, quando eu quiser voltar para vidro, basta vir aqui e alterar o material, que ele também altera, tanto na luminária retangular quanto na dicróica. Muito prático, né? Então, vou vir aqui na vista 3D noturno. E agora, se eu renderizo, olha só, RR para abrir o painel, vou clicar aqui em renderizar. Observa que o esquema está exterior, sol e artificial, né, que são essas luminárias que nós inserimos. E agora, olha só, por sua vez, elas aparecem com essa opção de iluminação. Olha só, as luminárias aparecem acesas, ok? Um último destaque, render noturno, você faz o ajuste de exposição. Mesmo que as luminárias estejam fracas, depois de renderizado, você deve trabalhar os ajustes aqui, ok? E você consegue, olha só, um aprimoramento na sua renderização. Vou dar um OK. Para que essa aula não se estenda por demais, né? Vou vir aqui uma última explicação, abrir uma vista 3D. Gostaria que você sempre observasse quando você inserir uma luminária da Philips, eles permitem, olha só, alguns ajustes. Então, nessa luminária retangular, eu tenho o parâmetro aqui onde eu controlo a altura dessa luminária. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 0,1, olha só, eu consigo alterar a posição dela. Se eu colocar 0,5, ela vai descer mais ainda, olha só. Ok? Vou voltar aqui para 0. E, olha só, quando eu seleciono a dicróica, eles nos permitem um parâmetro de alterar a rotação. Então, posso ir fazendo testes também, ok? Então, sempre avalie essas opções que eles nos dão na hora de inserir no projeto, ok? Então, é isso. Na aula que vem, nós vamos ver como criar, né, o projeto técnico, referenciando, né, criando grupos de sessões de acendimento para essas luminárias. A aula ficou um pouquinho extensa, mas nós trabalhamos diversos conceitos aqui. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Obrigado por ficar até aqui. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário e também curta a página no Face. Um abraço para você e até a próxima!